cantar uma música para a gente se preparar? A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar novamente. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Vem, Espírito Santo, no coração de todos nós. Estamos aqui à tua disposição. Estamos aqui à tua disposição, Espírito Santo. Queremos compreender cada vez mais o que Deus sonhou para nós, planejou para nós, quis de nós. Queremos, como Maria, nos colocar à disposição de Deus. Neste momento nós pedimos que o Senhor venha e nos envolva com a tua força e com o teu amor e também com o teu poder, para que a gente pense, reflita, para que todos nós possamos rezar, colocando de um modo especial nesta manhã os momentos difíceis, os momentos de provação, os momentos de dor, os momentos de tribulação que passamos. Porque todos nós que aqui estamos passamos por esses momentos. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos mostre Jesus, nos apresente Jesus, para que, olhando para Ele, contemplando o jeito dEle, o modo como Ele lidou com esses momentos, que Ele próprio sentiu na própria pele, que nós também vivamos assim como eles e enfrentemos esses momentos difíceis do jeito de Jesus, do modo de Jesus, com os olhos de Jesus, com o coração de Jesus. Dai-nos essa compreensão e suscitai no nosso coração, no coração de cada um de nós, que aqui estamos a serviço, que aqui estamos prontos para sermos instrumentos de Deus em nossas paróquias, em nossas comunidades,
que o Senhor nos socorra em todos os momentos, em especial naqueles momentos que nos sentimos mais fracos, mais tristes, mais angustiados, às vezes com medo, às vezes ficamos chateados, magoados. Venha sobre nós, Espírito Santo, sobretudo nesses momentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quero, antes que vocês se sentem, eu quero proclamar um evangelho, que eu quero me inspirar nele para essa meditação aqui com vocês. Não é uma palestra, não é uma formação, é uma meditação. É uma meditação. O Evangelho de Lucas, se você estiver com a Bíblia e quiser me acompanhar. Lucas capítulo 22, dos versículos de 39 até o 46. Enquanto você vai procurando aí, você que está com a Bíblia, permita que eu fale algumas coisinhas antes. Hoje, a igreja celebra a Anunciação. A Anunciação. Hoje é dia 25 de março. Daqui a 9 meses, exatamente, é o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Por isso, a Anunciação hoje. Eu queria que só você pensasse, ou pelo menos tentasse imaginar, como foi divino, extraordinário, fantástico, maravilhoso, aquele momento em que o anjo, o mensageiro de Deus, o anjo Gabriel, foi até Maria, porque tinha chegado a hora do plano de Deus se cumprir, para a nossa salvação, nos enviando o Salvador. E Deus então precisa de alguém. Deus precisa da ajuda de um ser humano. Deus precisa da ajuda de uma menina, que devia ter 15, talvez no máximo 16 anos. E Deus então vai à procura dela. E por meio do anjo ele diz sobre o plano dele. Ela não compreende. Como que eu posso ser mãe se eu não convivo, se eu não tenho relação com nenhum homem? Como que eu vou ficar grávida? E nesse momento a resposta vem, o Espírito Santo vai vir e será o seu esposo nesse momento. É Ele que será o seu marido, o seu esposo nesse momento. Ela certamente ainda sem compreender tudo o que estava acontecendo, ela percebe, ela vê, ela sente, ela crê naquela pessoa com quem ela está falando. Ela sabe com quem ela está falando. O modo como vai acontecer, ela não sabe. Mas com quem ela está falando, ela sabe. Era uma mulher de fé, toda cheia da graça de Deus. Então ela sabia perfeitamente que estava diante do Deus que cumpre as suas promessas, que não falha na sua palavra jamais. Então ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E naquele instante, na hora que ela diz isso, na hora que ela diz este sim e faz a entrega de si mesma a Deus, se lançando no mistério de Deus naquele momento, o Espírito Santo age, o Espírito Santo realiza a sua gravidez. O poder do Espírito Santo faz isso acontecer. E a ação do Espírito Santo, neste momento, no ventre dela, a primeira consequência que acontece
da ação do Espírito de Deus. E eu quero que você pense como é importante isso que o padre vai dizer. A primeira ação do Espírito Santo naquela moça traz como consequência a existência de Jesus. Aí eu queria que você pensasse assim: puxa vida, quando o Espírito Santo age em mim, a primeira consequência desta ação é Jesus em mim. É a presença de Jesus em mim. Eu tomo consciência da presença dEle. E Ele estando presente, Ele me ilumina, Ele me salva, Ele me perdoa, Ele me conduz, etc. Começa a existir pela ação do Espírito Santo, e só por conta disso, uma união profunda entre eu e Jesus. Na hora que o Espírito Santo age em mim e em você, ficamos grávidos, como Maria de Jesus. A primeira consequência: eu me apaixono por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, pela mensagem de Jesus. Eu quero seguir Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero servir, adorar, estar com Ele, conhecê-lo, acreditar em tudo que Ele diz. Eu aposto a minha vida nele, até o ponto de dizer, como São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu que vive, é Ele que vive em mim. Até o ponto de chegar nos momentos de sofrimento, eu dizer: estou pregado na cruz com Cristo. Então pense nisso. O Espírito Santo age em Maria e Jesus passa a existir. As outras coisas vêm depois. Não estou menosprezando dons, carismas, etc. Não estou fazendo isso. Mas eu quero dizer, afirmar com todos, isso vem depois, porque é menos importante. O mais importante é o seguimento seu de Jesus. É você acolher Jesus como Senhor da sua vida e tornar a sua vida cada vez mais semelhante à vida dele. Isso é o mais importante. As outras coisas vêm depois. Lucas capítulo 22, versículo 39. Eu estou aqui insistindo em alguns momentos, e na oração que eu fiz, sobre nossos momentos de dor, nossos momentos de sofrimento. Eu quero, junto com vocês, meditar sobre um momento do sofrimento de Jesus e deixar que esse sofrimento dele ilumine os nossos, dê sentido para os nossos momentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois, se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue
a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, podem sentar. Como eu disse, eu não quero que seja aqui uma palestra de formação para o povo da liturgia. Eu quero que seja uma meditação. E o assunto, claro que tem a ver com a proximidade da Semana Santa. Claro que tem a ver com aquelas celebrações que realizaremos e que nos colocam em sintonia com Jesus nas suas últimas horas de vida. Nas suas últimas horas de vida. A gente vai meditar as últimas horas de Jesus. Então, naquelas últimas horas, eu queria que você se esforçasse, pensasse, imaginasse, porque eu vou fazer esse exercício agora também aqui, para a gente compreender o sofrimento que ele passou. Como foi para ele real. Não foi um faz de conta. A gente não pode pensar que Jesus, por ser Jesus, ele estava como que blindado de sofrimento. Em volta dele tinha uma defesa, uma couraça, que não podia chegar nele o sofrimento. Não é assim. Não é assim. Se ele era igual a nós em tudo, menos no pecado, tudo inclui sofrimento. Tudo inclui dor. Tudo inclui finitude humana, que é próprio de nós. Tudo inclui perseguições, doenças, conflitos de relacionamento, decepções, ingratidão, traição, acidentes, tudo que inclui essa aventura humana. E aqui eu estou no nosso assunto focar os momentos difíceis nossos. Os momentos em que a gente, como às vezes falamos, chegamos no fundo do poço. É sobre isso que nós estamos querendo falar e olhar para Jesus e mais uma vez afirmar: ele não estava blindado. Ele não estava livre de passar pelo sofrimento. No caso dele foi até, se é que podemos dizer assim de maneira simples, foi até incompreensível, porque ele não fez pecado nenhum. A gente podia pensar assim de um modo bem simples: eu faço pecado, eu erro, eu já magoei, eu já machuquei gente, eu já fiz o mal, já pratiquei o mal, errei, reconheci, pedi perdão, né? Puxa vida, então, mas no caso de Jesus não, ele não errou, ele não pecou, e o sofrimento vem para ele. Então é sobre isso, é sobre isso que eu queria meditar com vocês. E já estou fazendo isso. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Lembram vocês
que Jesus, quando ele vai para esse lugar, o Jardim das Oliveiras, antes, talvez 1 hora, 2 horas antes da véspera da morte dele, quinta-feira, ele tinha instituído a Eucaristia, lembram-se? Ele institui a Eucaristia. Ele sabendo, naquele clima que ele estava com aqueles homens, ele já sabia das traições que iriam acontecer. Ele sabia. Ele sabia que tinha chegado a hora dele. A hora do sofrimento. A hora que a dor, em todos os sentidos, eu vou colocar em 2 sentidos, a dor física e a dor da alma. E aqui você coloca todas as dores. Essa hora para Jesus, ele sabia que tinha chegado. Então, se tinha chegado a hora, ele tinha que fazer as coisas mais importantes que ele ainda tinha que fazer, para que ficasse gravada para sempre na alma daqueles homens, os apóstolos. Então ele lava os pés de Pedro. Naquela última ceia, ele lava os pés de Pedro, sabendo que Pedro vai abandoná-lo. Ele lava os pés de Judas, sabendo que Judas ia vendê-lo por 30 moedas de prata, nem de ouro era, uma ninharia. Ele sabia disso, e lava os pés de Judas. Ele lava os pés de André, de Bartolomeu, de Filipe. Ele lava os pés de Mateus, Tomé, de Pedro, como eu falei, de Tiago maior, Tiago menor, de Simão. Ele lava os pés de João. Ele sabe que João continuará com a mãe dele e vai acompanhá-lo, o único dos apóstolos. Lava os pés de Judas. E aqui nós estamos no santuário de São Judas. E lava os pés também do outro Judas, o traidor. Institui a Eucaristia, institui o sacramento da ordem. Como que dizendo, eu preciso continuar presente na vida de vocês. Então eu preciso criar um modo para que essa presença seja real, verdadeira, indiscutível a minha presença. Então ele institui a Eucaristia. Então ele, diante das traições que estão por vir, ele responde com Eucaristia, ele responde com mandamento do amor, ele responde com lava-pés, ele responde com instituição do sacramento da ordem, fazer isso em memória de mim. Só amor, amor, amor. É um amor que está dentro dele, que é tão grande, tão forte, que vai jorrando, 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 enquanto que da parte dos homens é pecado, pecado, ódio, traição, decepção, negação. É nesse clima que ele sai daquela sala da última ceia e vai para o Jardim das Oliveiras. Puxa vida. Ele começa a sentir. Talvez a gente não consegue imaginar, mas pelo menos podemos tentar. A gente não sabe quando que a gente vai morrer. E eu não sei o que eu sentiria se eu soubesse que já está prevista a minha morte para daqui a pouco tempo. Eu, como padre, já vi várias pessoas sentirem isso, e realmente isso acontecer, mas por conta da doença que avança, fase terminal, algumas pessoas têm consciência e ainda permanecem conscientes até que a morte realmente vem. Então, mas eu não consigo imaginar o que seria de mim se eu soubesse que a minha morte está próxima. Jesus sabia que a morte dele estava próxima. Jesus sabia.
Ele sabia que aquela tinha sido a última ceia com os apóstolos. Ele sabia. Em nenhum momento ele podia pensar, e com certeza não passou pela cabeça dele, e se passou, foi uma tentação, e ele venceu a tentação, de usar os poderes dele, a divindade dele, eu estou dizendo, em benefício próprio. Estão entendendo? Imagine você ter o poder de se livrar de um sofrimento, e você não usa, é porque você tem um outro motivo que é muito mais forte do que esse. É porque você tem um ideal que é muito maior, e que você não pode abrir mão de forma alguma, senão, se você usar o poder a seu favor, o poder que você tem, você vai ter que abrir mão do seu ideal. E isso Jesus não queria. Isso Jesus não negociava. O ideal de Jesus, eu posso aqui resumir para vocês, com todas as considerações teológicas que eu já tive na minha vida, mas em 2 palavras. De um lado, Abba. Sabe o que significa? Abba, Pai. De um lado, a relação dele com o Pai, que era linda, que era maravilhosa. Ele dizia assim, olha, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Noutras palavras, eu estou aqui no mundo para alegrar o meu Pai. Quer dizer, eu amo tanto o meu Pai, e se o que eu fizer, o que eu falar, alegrar o coração do meu Pai, está feito, eu estou feliz. Essa união, esse amor, essa comunhão dele com o Pai é uma coisa impressionante. E ele não podia decepcionar o Pai. E do outro lado, reino. De um lado, Abba. De outro lado, reino. O reino é o reino que ele queria construir. E aí entra a nossa salvação. Em outras palavras, o reino, nós. De um lado, o Pai. De outro lado, nós. O ideal dele se resumia dessa forma. E ele queria amar o Pai até as últimas consequências. E queria amar a cada um de nós até as últimas consequências. Se para isso, para viver isso de maneira perfeita até o fim, ele tinha que sofrer, então ele vai sofrer. Estão entendendo? Por isso que quando eu falo, o que eu vou dizer agora, e às vezes sou talvez um pouco incompreendido, eu falo, não é o sangue de Jesus que nos salvou, é o amor de Jesus que nos salvou. Porque tem algo maior que o sangue eu estou falando o sangue mesmo, descendo dele. O que nos salvou foi o amor, ele nos amava tanto, que por conta desse amor, ele é capaz de derramar o sangue. Ele é capaz de morrer na cruz. É o amor dele que nos salva. Se ele não nos amasse, ele não seria capaz de passar pelo que ele passou e sofrer o que ele sofreu. Naquele momento do Getsemane, então, que ele vai para o Jardim das Oliveiras, mais uma vez começa a acontecer alguns fatos que chamam e tem que chamar a nossa atenção. E ao falar dessas coisas aqui que eu estou falando, por favor, vá pensando já nos seus sofrimentos, que você já passou, talvez sofrimento de agora, que você está passando, enfrentando, e sofrimentos que você sabe, podem vir, porque somos seres humanos. Porque qualquer coisa pode acontecer com a gente. É o curso normal da natureza humana. Entendeu? Esses dias eu estava conversando, essa semana, estava conversando com um senhor que é bem já de idade, mas se cuida, enfim, está bem de saúde, mas tem lá seus problemas. A certa altura ele falava assim para mim, padre, tem coisa que eu peço para Deus, mas eu acho que Deus dá risada de mim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque não tem como ele fazer. Eu
Falei, mas tem coisa que Deus não pode fazer? Claro que tem. Falei, o que, por exemplo? Não me deixar envelhecer, por exemplo. Eu falo para ele, se eu falar para Jesus, Pai, em nome de Jesus, não me deixe ficar velho. Tem condições de uma coisa dessa? Não, isso não vai rolar. Porque a natureza tem que seguir o seu curso normal. É nesse sentido que eu estou falando. Sofrimentos vêm normalmente. Com a idade, com a velhice, vêm problemas. Normal. Comentava ontem com os padres. Terminei de atender confissão, depois de várias horas de confissão, eu estava com uma dor nas cadeiras. Lombar fica um bagaço. E gente confessando, e o padre ali sentado. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que ir, né? Mas a lombar está lá. Brum, 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 brum. É coisa de velho, alguém falou aí, eu falo, cuida da sua vida. É coisa de idade. Eu não tinha isso quando eu tinha 25 anos. Quando eu tinha 30 anos, não tinha. É normal, tá? Só estou dizendo isso para você também. Ao pensar nos seus sofrimentos, pense, são naturais da vida humana. Eles vêm. E não importa se você é membro da pastoral litúrgica ou é membro da pastoral familiar. Não importa se você é corintiana ou é palmeirense. Não importa se você é brasileiro ou argentino. Não importa se você é branco ou negro, preto, pardo, não importa. Não importa se você é rico ou pobre, aqui só tem pobre, eu sei, entendeu? Não importa se você é rico ou pobre, não importa, eles vêm, os sofrimentos vêm. Voltemos no caso de Jesus, para que Jesus nos inspire, nos ilumine a lidar melhor com o sofrimento. Jesus está ali. Ele começa a rezar. Os apóstolos, preguiçosos na oração, dormem, cansados, sei lá, por algum motivo não acompanham Jesus. Jesus fica sozinho. Jesus fica sozinho naquele momento que até ali era o mais difícil para ele. Era o mais difícil para ele. Porque, como eu disse antes, tem a dor física e tem a dor da alma. A dor da alma aqui, no caso de Jesus, pensem, o que é essa dor da alma? É a dor do abandono. Puxa, meus amigos, aqueles com quem eu convivi, que eu formei o coração deles, que eu mostrei para eles tudo o que eu sou, o que eu posso, o objetivo meu, a minha pregação, os milagres, as curas, as libertações, as vezes que eu venci o demônio, eles viram isso, eles escutaram tudo, comemos junto durante esses 3 anos, dormimos no deserto, um ajudou o outro ajudou um, formamos uma amizade assim tão bonita, e agora na hora que eu mais preciso deles, eles vão embora. Dor da alma, dor da alma. Quando uma pessoa sofre, e ela está só, o sofrimento dela é dobrado. Pensem. Sofrer sozinho é a pior coisa que existe no mundo. Não tem ninguém por perto. Não tem ninguém para dar uma palavra amiga. Não tem ninguém para dar um abraço, um beijo, fazer um cafuné. Não tem ninguém para dizer, coragem, eu estou aqui. Não tem ninguém para dizer, olha, eu não tenho nada para te dizer, mas estou aqui. Olha a dor da alma, porque eu estou dizendo das coisas que eu já senti, certamente vocês já sentiram. E se Jesus era igual em tudo, igual em tudo a nós, exceto no pecado, ele experimentou isso. Ele experimentou isso. Mas tem uma coisa que se agrava ainda mais, porque o sofrimento que ele começa a sentir ali, naquele momento, no Jardim das Oliveiras,
É como se ele antecipasse, todo o mal que ainda estava por vir. Mas não só a questão física, que é uma tragédia, é uma violência, uma barbárie, o que ele enfrenta, o que ele passa. Mas pense aqui agora na dor da alma. Porque toda a maldade que está por vir, da parte dos homens contra ele sente ali no Jardim das Oliveiras. Ele sente ali, gente. Ele vai ser julgado injustamente. Ele vai ouvir do povo, crucifica-o. Ele vai ouvir do povo isso. As pessoas vão cuspir na cara dele, vão dizer: ah, você não é rei? Você não é rei? Então, mostra que você é rei de uma vez por todas. Ah, é rei? Então vamos colocar uma capa de rei nele. Colocam uma capa e tiram um sarro da cara dele. E cospem na cara dele. E aí quando tudo acontecer e que ele estiver preso, Pedro que havia dito: tu és o Cristo, o Santo de Deus. Uma empregadinha, com todo carinho, uma empregadinha, uma mulher, chega e pergunta: ah, eu vi você com ele. Você estava seguindo ele. Está maluca, mulher? Está doida? Não tomou seu remédio hoje? Nunca vi esse cara. E dá licença, vai embora. Medo de uma mulher. 2 vezes, 3 vezes. Tudo isso vai vindo ali na hora do Jardim das Oliveiras, gente. O abandono de Pedro. E os outros discípulos, os outros apóstolos, que eu citei o nome aqui: André, Bartolomeu, Tiago, enfim, todos os apóstolos. Mas tem mais uma coisa, que ele vai sentir, como eu já senti, e com certeza, eu vou arriscar aqui, você já sentiu. Sabe o que ele vai sentir? Ele vai sentir que Deus, o seu Abba, se afastou dele. Se ele é igual a nós em tudo, menos no pecado, o que ele não vai fazer é pecar. Nós pecamos quando passamos por esse momento. Jesus não peca, mas ele sente. E ele vai ter que compreender esta, entre aspas, ausência do seu Abba. E isso dói, gente. Isso dói. Então, os sofrimentos estão por vir. Você junta tudo isso, esse sofrimento que está por vir, que é realizado, que vai ser realizado, que vai ser feito por conta da maldade das pessoas. Estão entendendo? As pessoas, por usar mal a sua liberdade, elas vão causar sofrimento para Jesus. Então é maldade das pessoas, é ódio, é o desamor, é o antirreino, anticristos traduzidos em gestos concretos de repulsa à pessoa de Jesus, de rebeldia à pessoa de Jesus, de não aceitação de Jesus. Então, muita maldade por parte dos religiosos, dos governos, dos políticos. Todo mundo queria eliminar Jesus. Mas não tinha uma justificativa. Era só a maldade. Maldade e maldade. Aí você imagine, maldade. Maldade tem a ver com Satanás, maldade tem a ver com pecado, maldade tem a ver com rebeldia contra Deus, maldade tem a ver com morte. É o mundo do mal. Aí você imagina a maldade que há em mim, que há em você, toda vez que a gente peca. Essa tendência, essa concupiscência, essa tendência nossa a cometer
pecados, é a maldade, resquícios ou consequências do pecado original em nós. Imagine de todos os homens, imagine de toda a humanidade, todos os homens de todos os tempos, toda essa maldade vem sobre a pessoa de Jesus na hora que ele para rezar no Jardim das Oliveiras. Só para a gente ter quem sabe, uma pequena noção do que ele sentiu naquele momento. Era muita maldade, era muito ódio, era muito pecado. Ele sente isso nele, na própria pele, na alma, no coração, na pessoa dele. Aí é a hora que ele já começa a derramar o sangue. O físico sempre grita quando a dor da alma acontece. Não é assim que acontece? Tem que sempre ter uma válvula de escape. Quando eu não estou bem, quando eu estou no bico, quando eu estou lascado, no sentido mais feio da palavra, lascado, a primeira coisa que arrebenta comigo é o meu intestino. Ali é o meu problema. Nem vou falar para vocês o que acontece. Eu faço aquele exame colonoscopia. De tempos em tempo, obrigatoriamente. Se você ainda não fez, eu te aconselho, não morra sem fazer um desse antes. É maravilhoso. Mas vamos voltar aqui. A dor da alma de Jesus, do coração de Jesus, gente, é tão grande, tão imensa, tão infinita, que ele começa a pingar sangue, suar sangue. Suar sangue é muito sofrimento, é muita dor. Muita dor, muita dor. Vai pensando no seu Getsemane, vai pensando no seu sofrimento. Como que você tem encarado, lidado com esses problemas que sempre vêm? Jesus precisa de ajuda. Ali no Jardim das Oliveiras, ele vai procurar os apóstolos, os amigos estão dormindo. É uma hora só dele. É uma hora de mais ninguém, é só de Jesus aquela hora. E ele vai ter que lidar com aquilo. Não tem como fugir. Não tem como dizer, eu não quero sofrer e pronto, acabou. Não existe isso. E ali então, ele vai rezar. Se ajoelha e fala com o seu Abba, o seu papai. O seu papai do céu, que ele tanto ama. E ele vai fazer um pedido para o pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice já é a dor que ele está sentindo e que vai piorar muito mais. Esse cálice já significa as primeiras gotas de sangue que ele está ali vertendo, mas que vai chegar num ponto que ele nem sangue mais no corpo ele vai ter para suar. Esse cálice é o sofrimento de sentir, humanamente falando, sentir que o pai o abandonou. Que o pai, na hora que ele mais precisava, o pai se ausentou. Como que dizendo, a vida é sua, se vira. Esse é o cálice da dor. Nós já sentimos isso, eu já senti isso. A gente é padre, a gente ouve as pessoas, a gente confessa as pessoas, e as pessoas contam isso. É uma experiência humana. É uma experiência normal da vida humana. Quando o ser humano não encontra mais segurança, do ponto de vista humano, médico, científico,
Não tem mais o que fazer. Não tem. Não tem remédio para isso. Não dá. Então aí você fala, então é só Deus que falta. Só Deus para me ajudar. Aí você fala com Deus e parece que Deus está surdo. E parece que Deus tem muitas coisas muito mais importantes para fazer e não vai perder o tempo dele precioso comigo. Então você se sente só. Parece que o chão sumiu debaixo do seu pé, nada faz sentido, você até diz, não tem mais razão para viver. Perdi, metade de mim foi junto com aquela pessoa que morreu. Acabou, para mim acabou. Quer dizer, e Deus, como é que fica nessa história? Esse sentimento de Jesus, ali na hora do Jardim das Oliveiras, foi intenso também. Aconteceu comigo e já aconteceu com você. Me recordo, meus irmãos, o meu último Getsemane, entendeu? Foi no ano passado, de maneira mais intensa, eu digo. Fazia pouquíssimo tempo que eu tinha feito uma cirurgia do coração. Isso aconteceu no ano passado. 2 semanas depois, aconteceu uma bomba. Quando eu saía do hospital, depois do procedimento no coração, os médicos disseram assim, padre, olha, vai embora, se cuida, vida nova e tal. Só pedimos uma coisa para o senhor. Por favor, padre. Por favor. Eu falei, o quê? Não pegue Covid. O senhor não pode tomar um monte de remédio, o senhor, por um bom tempo, antibiótico, anti-inflamatório, nem pensar. Por favor, padre, Covid não. 15 dias depois que os médicos disseram isso para mim, Covid. No dia que eu fui diagnosticado com Covid, ao falar com o pessoal na minha paróquia, eu chorei. Falei chorando, estou com Covid. Não sei, eu já pensava, não sei o que vai ser de mim. Não sei o que vai ser de mim. Não podia ficar misturado com as pessoas, tinha que ficar isolado, fiquei isolado, e aí começou. Todos os dias, e foram 13 dias de Covid. 13 dias que eu fiquei positivo para Covid. Cada dia, uma luta. Fazia aquelas consultas por vídeo. Então, todo dia tinha uma consulta médica, porque não era para eu ir para o hospital. Os médicos acompanhavam o meu caso. Eu só iria ser levado para o hospital se eu sentisse falta de ar. Não sentindo falta de ar, eu teria que ficar em casa. Porque o pior lugar para mim seria o hospital por conta da minha imunidade baixa. Tá. Celebrei a missa todos os dias sozinho. E a minha situação foi piorando. Dores no corpo, garganta inflamada. Não conseguia engolir nem água. Foi piorando. Celebrando a missa. E eu comecei a colocar na minha cabeça: vou morrer. Corpo tudo dolorido. Teve 2 dias que eu não comi nada, não bebi nada. Não me mexi da cama, usava o tal do papagaio, entenderam? Nem para ir no banheiro eu conseguia levantar da cama. Nem para ir no banheiro. Ali, no momento de tristeza, no momento de angústia, eu vivi esse Getsemane. Vou morrer. Acabou. Não dá mais. E eu cheguei a pedir, por favor, Jesus, se essa situação minha vai continuar, eu peço, me leva, é melhor. Desse jeito não dá. Eu pedi. Getsemane.
rezei, celebrei a missa, chorando, angustiado, triste, entendeu? Enfim. Dizendo isso, eu também provoco você para que você pense no seu Getsemane. Que momentos você já passou e que você chegou nesse pique, nesse limite. Dor, abandono, traição, doença, tratamentos, etc, etc, etc. Estou citando isso para que você pense no seu e que você continue olhando para Jesus ali no Jardim das Oliveiras. O segundo momento da oração de Jesus é maravilhosa, profunda, importante, quando ele diz: não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Quer dizer, Pai, a minha vontade é de não sofrer. Eu não quero sofrer. Ele era ser humano, igual a nós em tudo. Sofrimento não combina com a felicidade do ser humano. Ninguém quer sofrer, ninguém procura o sofrimento. A gente suporta o sofrimento quando ele vem. Se não dá para a gente mandar ele embora, a gente tem que aprender a conviver com ele. E ser feliz apesar do sofrimento. A nossa fé nos leva a isso. Ser feliz apesar do sofrimento. Porque a mensagem que nós trazemos no coração, o amor que trazemos no coração, essa comunhão nossa com Jesus, nos faz muito maiores e fortes do que os sofrimentos que a gente passa. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Fazer a vontade do Pai não significa, olha, eu não quero sofrer, mas o Pai quer que eu sofra, então a vontade dele é que importa. Não, também não é assim. Lembra do exemplo que eu dei aqui do velho. Não adianta você pedir para Deus: Senhor, eu não quero ficar velho. Em nome de Jesus. Não vai rolar. Não vai acontecer. Você vai ficar velho. E louve a Deus por você ficar velho, porque tem gente que nem velho fica, morre antes de ficar velho. Sim ou não? Estão entendendo, gente? Não é que é a vontade de Deus, não é que é permissão de Deus. Quer dizer, se Deus tem o poder de permitir que o Padre Rogério tenha ou não uma crise na lombar dele, aquela crise de arrebentar, que você fica assim e tem que andar assim, ó. Assim, para você entrar no carro é uma luta, e para você sair é pior ainda. Ou aquelas vezes que você vai tirar aquela selfie e você cai na besteira de agachar. Aí vem toda a milícia celeste, te ajuda a te abaixar. E na hora de se levantar, cadê a milícia celeste? Dor. Dor. Quando é permissão de Deus? Eu reflito sobre isso. E de maneira bem simples, eu vou dizer como que eu compreendo isso. E quem sabe, do jeito que eu compreendo, possa iluminar o seu modo também de compreender. Quem sabe? Quem sabe? Eu inventei para mim uma parábola. Eu inventei para mim. É uma parábola. Antes de eu existir, eu me encontrei com Deus. É uma parábola. Parábola, tá. Antes de eu existir, eu me encontrei com Deus. E conversa vai, conversa vem, nós entramos nesse assunto e o papo foi o seguinte. Deus falando: eu não sei se eu vou dar a vida para você. Eu não sei. Eu não sei se vou fazer você existir. Porque lá no mundo, como você está escutando, como você sabe, lá no mundo tem muita maldade. Lá no mundo tem pessoas mal intencionadas. Lá no mundo acontecem acidentes. Lá no mundo tem violência. Lá no mundo tem câncer e outras doenças tantas. Lá no mundo tem diabetes.
Lá no mundo tem pessoas maldosas que vão enganar vocês. Você tem, todo mundo fala, tem tanta coisa ruim, né? Então, eu não sei, eu estou na dúvida. Deus falando para mim, eu falei, eita, pera lá. Eu falei para ele, pera lá, vamos conversar direitinho. É uma parábola. Viu? Vocês que vão ver depois, é uma parábola. E não pode recortar. Tá ligado? Tá. Voltamos então. Aí eu falei com Deus, pera lá, Deus, pera lá. Mas a vida da gente vai ser só isso que o senhor acabou de falar? Eu falei, claro que não. Não tem coisa boa, não tem bênção, não tem vitória, não tem? Eu falei, mas claro que tem. Claro que tem. Primeira coisa, eu vou te dar um pai e uma mãe. Vou te dar um pai e uma mãe que vão ficar do teu lado, que vão te ajudar, que vão te amar, que vão te proteger. Vou te dar uma família, vou te dar fé. Você vai conhecer o meu filho, que é o teu Senhor, teu Salvador. E Ele vai estar com você o tempo todo. Eu vou te dar dons, eu vou te dar talentos. Vou te dar uma vocação. Vou te dar festas, vitórias, conquistas, sonhos seus serão realizados. Sua família será o seu maior bem. A igreja que você vai participar é a igreja do meu filho, vai ter sacramentos, eucaristia, etc. Tanta coisa bonita. Eu falei, mas ué, e por que então que o senhor está pensando se eu vou existir ou não? É claro que eu vou existir. Se eu sei que o senhor vai estar comigo o tempo todo, e essas coisas que o senhor falou podem acontecer, e pode ser que não aconteça, mas pode acontecer. Mas eu sabendo que pode acontecer, e o senhor vai estar comigo, eu quero viver, pelo amor de Deus, Deus. Tá ligado, Deus? Eu quero viver. Porque é maravilhoso viver. Eu falei, então tá, se você quer, eu também quero. Então, é a minha vontade, que se você está ciente disso, é minha vontade, e você tem a minha permissão para a vida, para ser humano, para viver a vida. É aqui que eu entendo permissão de Deus. Entende? Entendem, gente? Aqui que é a vontade de Deus. Não é que Ele vai, ao longo da minha vida, decidir. Ele fica doente ou não fica doente. Ele fica com dor na coluna ou não fica com dor na coluna. Ele fica com dor de cabeça, não sei o quê. Ele vai ser atropelado ou não. Como se tivesse tudo na mão dele, para ele decidir. E interferir no curso normal da minha vida. Estão entendendo? Então, mas então como entender? É permissão de Deus, essa dor na lombar que o senhor está sentindo esses dias? Assim, sim, é permissão de Deus, porque Deus permitiu que eu existisse. Mas não é que Ele tinha que decidir, eu mando uma dor para ele na coluna ou não, deixa eu pensar. Bom, eu quero, vai lá, uma dorzinha para ele. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus vem, fica do meu lado, Deus vem e luta comigo e não quer que eu tenha dor na minha lombar. Daí Ele vai falar, toma aquele remédio que o médico receitou, para diminuir. Ele quer que eu fique bem. E nem pode também Ele decidir que algum sofrimento que eu passo, que você passa, que nós passamos, é Ele que manda para nos provar, para nos santificar, para nos converter. Porque qualquer uma dessas coisas, doença, dor, acidente, seja lá o que for, é uma coisa má, sim ou não? É uma coisa ruim. E coisa má e coisa ruim não combina com Deus. Está fora de Deus. Estão entendendo, gente? Se eu for atravessar a rua aqui agora, e eu não olho que vem vindo um carro, e o carro passa por cima de mim e me mata. Se alguém falar assim, puxa vida, era a hora do Padre Rogério. É aquele negócio, chegou a hora marcada, ninguém escapa. Gente, não é assim.
Mas como entender, padre? Simples assim, eu não olhei para atravessar a rua. Se eu tivesse olhado, eu ia viver mais 15 anos, mais 20 anos. Então eu posso cometer erros que interrompem o plano de Deus para mim. Mas o que eu tenho que acreditar sempre é que Deus se coloca junto comigo, do meu lado, e me ajuda a enfrentar qualquer sofrimento que vem sobre mim. A permissão dEle, a vontade dEle, é porque eu existo. O sofrimento só não existe quando a pessoa não existe. Simples assim. Não existe vida sem sofrimento. Não existe. O segredo aqui, e nas palavras de Jesus, faça-se a sua vontade, Ele está dizendo também assim: eu quero olhar o sofrimento com os olhos da fé. Eu quero lidar com o sofrimento com toda a fé que eu tenho em Deus. E aí eu vou agir de um modo diferente diante do sofrimento e da minha doença. Eu vou encarar a minha doença, o meu sofrimento, de um modo diferente, porque eu tenho fé em Deus. Aí eu alcanço milagres, eu alcanço cura, eu alcanço mais vida. Isso é fato, isso é científico até. O quanto a fé que uma pessoa tem em Deus faz a diferença na sua saúde, no seu tratamento, em como ela lida com o seu sofrimento. Com a minha mãe foi assim, a dona Rosa. A minha mãe era para ter morrido uns 15 anos antes do que ela morreu. Eu falava: mãe, o que o senhor está fazendo aqui? Já era para a senhora ter morrido, mãe. E aí minha mãe dava risada: eu também acho. Eu também acho. Mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Minha mãe sempre falava assim: imagine uma fila da morte, filho. A morte está ali, faz de conta, a morte está ali, né? Todo mundo, todos nós estamos na fila da morte. A minha mãe falava assim, brincando, mas ela falava assim: então eu estou na fila, pai. Estou na fila, filho. E essa fila anda, filho. E anda, e às vezes anda pra caramba. Então, vai andando. Aí, filho, o que acontece? Eu vou rezando, eu vou pedindo, vou fazendo jejum, vou fazendo penitência, eu vou comungando, vou pedindo ajuda às pessoas, de oração. E quando a morte está quase chegando, alguém vem e me empurra de novo lá pro fim da fila, filho. E aí, a fila anda. A fila não para, e ela vai de novo. E vai indo, e vai indo. E vai indo, e ela vai rezando, vai pedindo. Entendeu? E ela vai vendo que pessoas que estão perto dela ali, na frente dela, têm a mesma doença que ela, mesmo problema que ela, e não é levado para o fim da fila. E ela vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e o tempo passando, e a morte está chegando. A hora que a morte está quase pegando ela, alguém vem e tira ela da fila de novo, e vai lá para o fundo da fila. Minha mãe falava isso. Se ela não tivesse a fé que ela tinha, ela teria morrido uns 15 anos antes que ela morreu. Isso se chama fé. E aí, falando ainda da minha mãe, eu vou até mais adiante, não estava no meu script, não estava na minha cola aqui na cabeça, mas eu vou falar. Uma das coisas que minha mãe fazia, e que eu tento imitá-la, mas ela era mais craque do que eu, ela conseguia fazer piada com tudo. É difícil até de eu falar, mas ela conseguia. Até no dia que ela ganhou a bolsinha de colostomia, e que eu ajudei a colocar, eu falei: puxa, filha, se fosse mais bonitinha, eu ia apresentar para todas as minhas amigas na casa do idoso. Até ia rodar a minha bolsinha, filha, na casa do idoso, só para mostrar: olha que bolsinha bonita. Eu falei: mãe, cuidado com essas coisas, mãe. Ela brincava com tudo. Até com a dor ela brincava. Ela falava assim: puxa vida, o dia que eu não senti nenhuma dor, filha, eu vou ficar tão triste. Eu falei: como assim, mãe? Porque eu acho que eu morri, filho. Aí eu acho que acabou. Então é bom eu sentir alguma dor, mas senão que eu estou viva, filho. E assim, ela tirava piada de tudo, alegria de tudo. E isso ajudou a minha mãe a viver muito. Por que eu estou falando isso? Quem tem fé em Deus lida diferente com o sofrimento que vem. Aquele que não tem fé, ele senta e chora.
Aquele que não tem fé senta e fica achando que ele é a vítima do mundo. Senta e chora e ainda fala: Deus ouve a oração de todo mundo. Ai, que mentira, ouve nada. Ouve nada. Deus ouve a oração de todo mundo, menos a minha. Conversa, gente. Muita gente está rezando aí e Deus não atende. Faça-se a tua vontade, quer dizer, eu quero continuar vivendo a minha vida. Eu quero seguir o meu curso normal, mas eu preciso que o Senhor venha e me ensine a lidar melhor com os meus sofrimentos. Jesus sai dali, do Horto das Oliveiras, arrebentado sim, suou sangue sim, entrou em agonia sim, sentiu medo sim, sentiu tristeza sim, até aquela história de saudade sim, tristeza não, conversa fiada. Um ser humano que não fica triste é um ser humano mutilado, é um ser humano que não é ser humano. Fica triste sim, Senhor, isso é humano. Nós vamos ver o evangelho desse final de semana, quando Jesus fica tão triste, mas tão triste, ao saber que o seu amigo Lázaro está morto há 4 dias. Ele chora, chora de tristeza. Sentir tristeza é humano, não é pecado nenhum. O que eu peço, ensino, exorto, aconselho às pessoas é que não caiam em hipótese alguma, não caiam em desespero. Esse é que é o problema. Quando você cai em desespero, é sinal que você perdeu a esperança. Perdeu a esperança, aí não resta mais nada. Aí a vaca foi para o brejo realmente. Aí para tirar a vaca do brejo, gente, só com um trator enorme. Estão entendendo, gente? Vamos mais adiante. Jesus sai dali, do Jardim das Oliveiras, e segue o seu caminho. Ele tem que continuar vivendo o seu ideal. Ele não abre mão do seu ideal. Ele não abre mão do seu ideal. Ele vai encontrar no caminho a mãe dele. A mãe dele vai estar sempre perto dele. E só vai poder olhar para ele. E o olhar da mãe vai ser suficiente para dizer: filho, a mãe está aqui. E isso para ele é tudo de bom. Alguém vai ser obrigado a ajudar. O sirineu vai ser obrigado. Vai ser bom para Jesus. Mas melhor ainda é quando ele está lá na cruz e ele vê a mãe dele ali com ele. E do lado da mãe, João. E ali na cruz, e já estou terminando a minha colocação, ali na cruz ele vai dar o grito que espanta, que assusta todo mundo. Pai, por que me abandonaste? E o Pai, lá do céu, e ao mesmo tempo ali presente no coração de Jesus, o Pai cochicha no coração, ou no ouvido de Jesus: filho, parece que eu estou ausente, mas eu nunca tive tão presente com você como agora. Confie em mim. E quando ele escuta isso, então ele grita: em tuas mãos então eu entrego o meu espírito. Mas se o pai não estava ali, se o pai tinha abandonado, por que ele vai dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito? É sinal que o pai não estava ausente assim. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. E aqui cá entre nós, quem sabe num outro momento a gente possa falar desse assunto. Eu penso, como homem de fé que eu sou, que o nosso medo da morte é excessivo demais. Mostra o quanto nós às vezes ficamos apegados à nossa vida e temos medo da morte, mas um medo acima do normal. Jesus morre se lançando no Pai. O Pai vem no terceiro dia e fala: pronto, meu filho, saia daí, hora de sair,
hora de mostrar quem você é. Hora de mostrar ao mundo quem é que estava certo. Hora de mostrar ao mundo se é o amor ou o ódio que vence. A morte ou a vida que vence. A vingança ou o perdão que vence. Hora de mostrar ao mundo quem você é. Vem, filho. E aí, a vitória vem, e por isso nós estamos aqui hoje. Por causa desse homem que morreu e ressuscitou. Eu peço a Deus, nessa manhã de espiritualidade, que quando chegar o sofrimento para mim, tomara que demore. Tomara que demore. A gente não quer sofrer e está certo de não sofrer. Não querer sofrer. Mas se chegar, eu não vou me desesperar. Eu não vou jogar a toalha. Eu não vou procurar culpados para o meu problema. Eu vou dizer para o meu problema o tamanho da minha fé em Jesus. Porque eu me lembro daquele padre também, no outro Getsemane, quando ele na UTI, ele só pensando, porque não podia, estava entubado, mas ele estava consciente, pelo menos um pouquinho, sofrendo pra caramba, ali na UTI, os médicos dizendo, vamos perdê-lo, desse jeito nós vamos perdê-lo. Era um padre que estava ali, era um ser humano que estava ali. Uma enfermeira vai dizer assim, eu conheço ele é padre lá da minha paróquia. Tá mal, acho que esse não vai sair daqui vivo hoje não, tá bem mal. E corre para lá, e injeção para cá, injeção não sei na onde, vai e vem, né? E o padre começa a olhar para cima, assim, só vê aquele teto branco da UTI, tudo branco, aquelas luzes fortes. Assim ele começa a chorar, e se angustiar. Passa um filme na cabeça dele, puxa, olha o tempo que eu fui padre, tempo que eu morei no Jardim Paulista, tempo bom que eu joguei bola, que eu fui vicentino, tempo que eu namorei um bocadinho. Mas passa um filme na cabeça, tempo que eu entrei para o seminário, fiquei padre. Puxa, mas sou um padre novinho de tudo, será que eu vou morrer mesmo? Puxa, Jesus, pode dar uma força aí, hein, Jesus? Passa tudo na cabeça da gente. Mas vai apagando, vai escurecendo, eu vou morrer. Realmente eu vou morrer. Aí o padre olha, assim, abaixa um pouquinho e vê lá na frente assim um crucifixo. Lá no fundo da parede da UTI, um crucifixo. Jesus ali crucificado. Quando ele olha naquele crucifixo assim, ele olha e alguma coisa aqui dentro acontece. Alguma coisa, não dá para explicar. Jesus ali na cruz, ele olha para Jesus e sente uma presença tão forte de Jesus, como se Jesus estivesse dizendo para ele, eu sei o que você está sentindo. Eu posso dizer que eu sei o que você está sentindo. E eu venho aqui para te curar, para te levantar daqui. Pode ficar tranquilo que você não vai vir para junto de mim agora. Foi mais ou menos isso a conversa. Aí eu apago. 3 dias depois, eu saio da UTI e vou para o quarto. Ressuscitei. Não morri. É isso. Alguma coisa profunda, verdadeira, entre você e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa união bendita, essa fé maravilhosa entre você e Jesus, ela te dá respostas que não dá para explicar para o mundo. Ela te dá esperança, ela te dá força e te tira da morte. Muitas vezes você nem toma consciência disso. Gosto até de pensar que comigo acontece assim. Uma criança recém-nascida, um bebezinho, num dia, por exemplo, de vida dele, ele é salvo várias vezes, sim ou não? Se você deixar ele sozinho, ele morre. Se você não der mamar para ele, ele morre. Se você não vacinar, ele morre. Sim ou não? Mas ele tem consciência disso? A mãe e o pai sabem que tem que fazer o que tem que fazer e salvar a vida dele, sei lá, 10, 15, 20 vezes por dia. Ele não tem consciência que ele está sendo salvo, tudo isso. Acho não, tenho certeza que comigo é assim
espero que você pense também que Jesus te salva um monte de vezes e você não se dá conta. Que Jesus te protege, te ajuda, te estende a mão e você não percebe. Procure perceber mais. E por fim eu termino assim, quando eu falei que o sofrimento, quando se sofre sozinho, é selvagem, eu continuo acreditando que a melhor resposta que nós damos ao sofrimento das pessoas é a nossa presença, é a nossa ajuda, é o nosso carinho, é o nosso amor por elas. É a melhor resposta. Não adianta ficar achando, Deus é assim, Deus é assado, sofrimento não sei o quê. Não, para de falar e abraça. Para de falar e toca. Para de falar e visita. Para de falar e simplesmente fala, estou aqui. Para de falar e fique no hospital a noite inteira com ele. Não precisa falar nada. A sua presença é a melhor resposta na vida da pessoa que está sofrendo. E por fim, para encerrar mesmo, a última resposta, se assim podemos dizer, ao sofrimento meu e seu, é a nossa ressurreição. Deus não vai nos deixar entregue à morte. Os nossos parentes, nossos amigos vão colocar a gente dentro do túmulo. Vão chorar, vão jogar terrinha, vão jogar, quem sabe, uma flor. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai chorar lágrima de crocodilo, tudo bem, faz parte. Tem gente que vai falar, eu quero ir junto, eu quero ir junto. Aí alguém vai empurrar, não quero não. Entendeu? É assim, tudo acontece. Mas na hora H, quando todo mundo colocar você lá dentro, Jesus vem e fala assim, vem cá. Vai soprar aquele hálito de vida em nós de novo. Vai pegar a gente assim pela mão, bora. Aqui não é o seu lugar. Seu lugar é comigo. Bora ser feliz na vida eterna. É isso que eu acredito. E esta é a última resposta de Deus para o meu, para o seu, para o nosso sofrimento. Amém.